aventureiros! Mais uma vez no canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréia Oliveira e hoje trago para vocês mais uma história da autora Cris Nascimento. Bora lá? Meus aventureiros, se vocês me seguem aqui há algum tempinho já no canal, vocês vão lembrar que já tem 3 resenhas diferentes da autora Cris Nascimento. Eu já trouxe para vocês Amar até o Limite, Do Limite à Redenção e o conto que foi Construindo o Amor. Se você leu, tenho certeza que você se apaixonou como eu me apaixonei. Agora, nesse mês de novembro, logo no início do mês, ela fez o seu mais novo lançamento, que se chama Anjo Protetor. Protegê-la era sua missão. Apaixonar-se foi incontrolável. Sim, nessas 286 páginas, nós vamos conhecer a história de Ethan e Melanie. Ethan, gente, ele é um rapaz que o sonho dele é ser médico, ele estudou para isso, e ele saiu da Inglaterra e veio para o México para poder trabalhar ali, fazer a sua residência com o seu mestre, que é o Dr. Evans. Só que, num determinado momento, o Dr. Evans acaba falecendo. Como ele não tem família, ele só tem a pequena Melanie, ele acaba tendo que tomar uma decisão muito drástica. Ele acaba levando ela para viver em um convento, porque, gente, ele é novo, ainda tem residência para fazer, ele tem uma vida aí na Inglaterra que não daria para estar incluindo aquela menina, então ele toma a decisão que ele acredita ser mais acertada. Anos se passam, ele finaliza os estudos dele, ele finaliza a residência dele e depois de vários anos, praticamente 8 anos, ele retorna para o México para dar continuidade ao seu trabalho iniciado ali. Porque como o Dr. Evans faleceu, ele honra muito esse homem, ele acaba voltando para trabalhar naquela pequena cidade, ali onde as coisas são precárias, o povo é pobre, então ele decide que é ali que ele quer ficar. Melanie, por sua vez, gente, ela não se recorda, ela bloqueou da mente dela aquele dia. Ela sabe que o pai faleceu, mas ela não consegue lembrar os detalhes, ela não se recorda de quem a levou para aquele convento. A única coisa que ela sabe é que a pessoa deixou ela lá, virou as costas e nem olhou para trás. É isso que ela sabe, que essa pessoa a abandonou de todas as formas. Ela, nesse convento, gente do céu, o começo da história, você se revolta. Ai, você se revolta porque você sabe que, que tem pessoas más em todos os lugares. E nesse convento tem a Madre Superiora, que, cara, ela é uma carrasca. A forma que ela trata as noviças, a forma que ela age é revoltante. É aquele um que você fala assim, cara, ela devia estar fazendo o contrário, mas não, ela é uma peste. Desculpa aí, ó, é a verdade. Gente, as coisas que ela faz, não só com a Melanie, mas também com outras, é, assim, um absurdo. E Melanie, gente, é aquela uma que ela não sabe se comportar tão bem. O que ela aprendeu para se comportar foi ali com muita pancada, foi ali com muitos castigos. Mas mesmo assim, ela não aprendeu muito bem não, porque ela acaba fugindo para que ela brinque com as crianças que vivem na rua. Porque dentro desse convento, ela não tem amor, ela não tem carinho, as coisas ali é muito fria, as coisas ali é muito rígida. Mas ela é descoberta e ali ela tem uma surpresa, né? Como ela fala, a madre sabe tudo, e ela acaba levando uma surrinha bem básica dessa madre. E ela decide que então ela vai fugir, ela quer fugir dali, ela tem que começar a vida em outro lugar. Não sabe como fazer isso, mas ela vai dar um jeito e vai fugir. Só que em determinado dia ela está saindo com a amada Consuelo, que é um amor de pessoa, é a única ali que dá um pouco mais de atenção, sem muito chegar perto, porque isso é proibido dentro do convento. Elas estão indo fazer compras, porque ela, junto com essa madre, elas são responsáveis pela parte de alimentação, a parte da cozinha. Só que ela, quando ela chega ali, gente, a primeira coisa que ela faz é olhar para o centro médico e ela vê esse homem saindo de branco, meio exasperado, e ela percebe que ela conhece esse homem de algum lugar, mas não se recorda de onde. E fica muito estranha aquela sensação. A hora que ele olha para ela, ele também fica parado, observando ela sem falar nada, mas a madre acaba puxando ela e o encanto acaba. Quando ela está retornando, acontece que caras de uma gangue, caras de mafiosos chegam ali e falam, é ela, e tenta levar ela.
Ela consegue se livrar deles em um determinado momento, começa a correr por meio da floresta, até que eles acabam atingindo ela cai e ela só vai acordar tempo depois dentro já da cabana do doutor. Gente, ela foi parar nos braços do Ethan. Sim, gente, ela está lá no quarto dele. E eles começam ali uma situação muito complicada. Porque ela tem 17 anos, ela é linda, ela está vestida com hábito ali de freira, né? Mas ela está machucada, então ele acaba cortando a parte do ombro ali para poder cuidar dela. Mas no que ela acorda, ela precisa de um banho, no que ela vai tomar banho, ela fica pensando no tudo que aconteceu com ela fica ali tão perdida que ele bate na porta, ela não percebe, ele invade o banheiro, vê ela nua, ele perde o rumo, porque ela é linda, ela é um espetáculo, e ele se recorda, ele sabe quem é ela, né? Ela não sabe quem é ele, mas ele sabe quem é ela. E ele começa a entrar em conflito, porque, gente, ela é uma menina, ele já é mais velho que ela é a filha do seu melhor amigo, do seu mentor, de alguém que ele deve muito respeito. Então, ele tem que tratar ela de uma maneira somente como um médico mesmo. Mas a atração é muito grande. Ele acaba deixando o tempo passar um pouco para que ela explique o porquê daquela situação, como que uma noviça chegou àquele ponto de levar uma bala, de quase morrer porque ela ficou desacordada no meio da floresta. Então ele dá esse tempo para ela de privacidade. Ele luta constantemente para que não fique perto dela, para que não sinta o cheiro dela. Então é muito torturante para ele. Até que chega um momento que não tem como, ele acaba beijando ela. Ele beija ela, é aquele beijo, ela mesma inexperiente, ela tá maluca por aquele beijo. E eles se beijam, é um beijo que esquenta o corpo dela, que esquenta o corpo dele. E ele tenta se livrar daquela sensação, ele tenta empurrar ela, mas não consegue, então ele puxa ela mais para perto dele, intensifica aquele beijo, mas de repente cai a consciência nele, ele larga ela e sai correndo, deixando ela lá. E ela fica se perguntando, o que foi que eu fiz? Ele vai para a cachoeira que fica perto da cabana, ele fica lá até a exaustão tomar conta. Mentira! Mentira! Ele não vai para a cachoeira, não! Ele vai tentar resolver o problema dele, porque ele está com tanto tesão que ele não pode ficar perto dela, que sabe que vai ser um perigo. Então ele vai para um local onde ele possa se aliviar. Sim, ali ele encontra uma bela moça, no qual ele leva para o seu quarto, eles têm momentos intensos, mas ele só consegue chegar lá, chegar no clímax, quando ele grita o nome da Mel. Sim, gente, ele não consegue tirar essa garota da cabeça. Ele retorna no outro dia, conversa com ela, e eles começam ali, depois de muita conversa, dela explicar o que aconteceu, que ela não entende o que realmente aconteceu, por que eles queriam ela só sabe que aquele escapanda é sim do mafioso mais bambambam do México. E com essa situação deles se aproximarem mais, eles conversarem mais, chega um momento que ele não consegue mais resistir e eles acabam ficando juntos. Ela acaba indo para essa cachoeira, que ele vive lá nessa cachoeira para poder espairecer. E quando ele chega em casa que não encontra, que vai atrás dela e ele encontra ela, só com uma camiseta dentro daquela água, gente, ele não resiste. Ele já sabe aquela sensação de vir na mente dele, ela é minha? Sim, ele pensou dessa forma. Ele foi, caiu dentro daquele rio e ali ele não teve outra alternativa a não ser sim tomá-la como sua. Foi muito lindo, foi muito gostoso a forma que ele tratou ela, os beijos, a forma que passou a mão no corpo dela, a forma que levou ela para fora da água, colocou ela ali naquelas pedras e ali a tornou uma mulher. E, gente do céu, o cara é bom o que faz. Ela não tem como, né, saber se aquilo lá é bom ou não é, se tem outros melhores, porque foi o primeiro dela. Mas diga-se de passagem que a bichinha nem pensa se aquilo lá tinha como ser melhor, porque deixou ela maravilhada. Ele conseguiu, sim, deixar um pouco de lado essa história, que ela é filha do seu mentor, que ela é uma menina muito nova ainda, e se entregou realmente a essa paixão. Chega-se o dia que ele tem que retornar para a Inglaterra, porque ele tem assuntos a resolver. E ela entra em desespero quando ele começa a conversar com ela, porque ela acredita que ele está dando pé na bunda dela. Mas ele convida ela para ir junto. Aí eu já comecei a pensar, meu, ele é rico.
a família dele vai fazer o quê? Vai trucidar ela, né? Certeza que vai trucidar ela. Mas não, ela é muito bem recebida. Mas aí começa a minha relação de ódio com o senhor Ethan. Sim, porque ele foi para a Inglaterra, ele teve assuntos a resolver e um desses assuntos, gente, ele poderia ter falado com ela o que ia acontecer. Um desses assuntos ele poderia ter explicado a ela detalhadamente, mas não, ele simplesmente preferiu esconder. Sabe aquela história de que no momento certo eu conto? Não existe momento certo. Não existe momento certo. O momento certo é agora, é já. Então para de esconder as coisas. E ela descobre na pior forma possível, no qual ela se sente humilhada, no qual ela se sente pisada, no qual ela se sente ferida. E eu concordo muito com ela. Então, por conta disso, eu simplesmente não gosto do Ethan. Eu fiquei muito chateada com ele. Então, eu naquele momento, confesso para vocês que a minha vontade é que a Mel, virasse as costas, fosse embora e nunca mais olhasse na cara dele. Porque ele foi um cretino nessa parte. Ele foi um cretino, tá? As outras coisas que ele fez, eu até entendo. De ter abandonado ela, de ter escutado tudo que a Mari falou. Concordo, eu acho que ele não tinha como agir de outra forma, beleza. Mas isso que ele escondeu dela, pra mim, foi o ódio do Borogodó. Foi o fim da picada. Então eu finalizei o livro sem me apaixonar pelo Ethan, gente, por incrível que pareça. Não consegui me apaixonar por ele. Mas deixa eu continuar a história, porque eu tô tão brava com ele, que vocês não têm ideia. Ele consegue explicar para ela o motivo que ele acabou não contando. Ele consegue dizer a ela o quanto ele ama ela, o quanto ele quer ficar com ela. Então ela acaba perdoando o Ita por esse deslize que para mim foi muito grave. Ela acaba ali se tornando muito amiga da irmã dele, ao ponto de ir para o shopping, de comprar roupas, de mudar um pouco o visual dela, lembrando que ela sempre fala que vai pagar por aquilo ali, ela ainda não entendeu a situação, né? Ela acha que porque ele é rico, ela não tem nada, ela não pode ganhar nada dele, mas a irmã dele consegue convencer ela que não é bem assim, mas algo inesperado acontece, gente. O mafiosão lá acaba descobrindo onde ela tá e ele acaba capturando ela. Só que aí que é interessante, porque aí começa uma reviravolta que, sinceramente, eu não pensei nem um segundo que poderia ser dessa forma. Esse traficante sim quer ela, mas ele tem ali os motivos dele, o porquê ele quer isso, e é um motivo bem, nossa, bem pesado. E ela fica correndo risco, porque, meu, sinceramente, o cara, ele faz cada ameaça para ela que, olha, eu fico arrepiada de ver o que esse cara fala que vai fazer com ela. Lembrando que nesse momento a Mel não está conversando mais com o Ethan, porque nesse dia que ela foi sequestrada, ela descobriu um outro segredo dele. Esse eu até entendo, né? Ela acabou descobrindo que foi ele que deixou ela no orfanato. Isso aqui não é no orfanato, não, no, lá no convento. Isso não é spoiler, não, gente, porque logo ali no começo a gente já fica sabendo disso. E ela fica revoltada, ela não consegue pensar, e daí no que ela sai sem rumo, ela acaba sendo sequestrada por esse mafioso que já tá de olho nela. Mas o Ethan, gente, ele ama essa mulher. Ele ama essa mulher. Ele errou, mas ele ama essa mulher ao ponto de ir atrás dela, ao ponto de tentar resgatá-la. Ali ele tem uma ajuda inusitada também, que você fala, meu Deus do céu, que reviravolta foi essa? Como que aconteceu isso e eu não percebi? E nessa reviravolta ele acaba sim conseguindo resgatá-la. Não é tão tranquilo assim, mas ele resgata ela. Eles acabam ali acertando os seus pauzinhos. Ela acaba tendo que resolver as questões referentes a esse sequestro, toda essa descoberta que ela teve. Ela precisa tomar algumas decisões, mas ela acaba assim voltando a ficar com o Ethan. Eles acabam construindo uma vida junto, lembrando que eles têm muitas pegadas, lembrando que ela descobre que isso realmente é bom, então todos os momentos eles estão ali se agarrando, eles estão ali se pegando, eles estão ali, ai gente, se aliviando, né, da tensão do dia a dia. Ela começa a viver um pouco a vida dela, do que ela gostaria, que era estudar, ela consegue construir ali uma vida, e aí termina no momento muito bonitinho, termina assim muito
muito lindo, muito fofo, porque termina eles retornando ali para a cabana que ele não desfez, por mais que eles foram fazer a vida deles na Inglaterra, eles acabam retornando ali, quando eles percebem que eles estão se afastando por conta do cotidiano, eles acabam então tirando uns dias para ir passar ali naquela cabana, voltar àquela cachoeira, onde tudo começou e poderem se amar muito. Então, é uma história, gente, muito legal. É uma história hot, que eu sei que vocês gostam. É uma história que tem romance. É uma história que tem, assim, momentos revoltantes. Fiquei contente porque a autora Cris Nascimento, ela foi sábia de não deixar a gente muito revoltada, né? Então, ela acabou punindo essa madre que, né, pelo amor de Deus, merecia mesmo. Eu queria um pouco mais para essa madre, porque o que ela fazia não era pouco. Então, ela teve sim o que merecia. Esse traficante também teve, né, depois que é descoberto tudo. Eu queria mais, eu queria um pouco de tortura, eu queria um pouco de sangue, eu queria, né, pelas coisas que ele falou que ia fazer com a Mel. Então, eu acho que ele podia ter sofrido um pouquinho mais, mas também teve o que mereceu. Então, eu agradeço a autora que ela, pelo menos nessa parte, ela conseguiu me deixar satisfeita. Só o Ethan, gente, que eu finalizo, não consegui me apaixonar por ele, pelo que ele escondeu dela, tá? Não foi a parte de não contar que foi ele que deixou ela lá no convento. Não foi, gente. Isso aí eu até entendi, é o medo de perder, enfim, poderia ter contado, não contou. Mas o que me irritou foi o primeiro segredo e principalmente a forma que a Mel descobriu, que eu acho que isso foi pior do que esconder dela a situação. Foi pior, porque o que ele fez foi muita cachorrada, muita cretinice. Então, por conta disso, Ethan, eu não consegui me apaixonar por você. Gosto, mas não consegui me apaixonar. Mas desejo que você e a Mel continuem aí nesse romance de vocês, que você continue pegando ela muito bem, porque ela agradece, né? Porque, gente do céu, uma mulher, quando ela tem, assim, uma pessoa do lado que é, né, sabe pegar, que sabe fazer. Gente, ela não quer guerra com ninguém, ela não quer briga com ninguém, ela vive com um sorriso no rosto. E é assim que eu quero que a Mel continue, sorrindo, porque está satisfeita do lado do amor e do lado, principalmente, do prazer. Então fica aqui essa dica, então não perca tempo, vai lá, adquira, descubra esse segredo absurdo que o Ethan escondeu. E boa leitura e muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima. Caraca!